Olá, iniciando aqui o encontro de número 17. Nos anteriores a gente vem apresentando os primeiros parágrafos do Catecismo da Igreja Católica e falamos de um povo que Deus preparou, do qual surgiu Maria e na qual o Verbo se encarnou. Mas nós precisamos, nesse encontro, abordar alguns assuntos em que o mundo, que tipo de mundo Jesus histórico encontrou ao aqui chegar. Porque imagine que Jesus, sempre na sua eternidade, gozando de uma glória eterna, com o Pai e o Espírito Santo, com os anjos, Jesus numa paz absoluta, nessa felicidade absoluta que é de Deus. Mas ele decide vir para uma missão difícil, porque talvez a gente fique pensando que o mundo naquela época, lá na Palestina, era de uma gente assim pacata, pequenas cidades, povoados simples, gente simples, com a sua criação, com a sua subsistência, e ficamos imaginando quase que um mundo sem problemas. É um equívoco que também a gente precisa resolver, porque não foi esse tipo de mundo que Jesus encontrou aqui, não. Então, qual é a Palestina que Jesus encontrou? Se tem uma palavra que a gente pode também definir a existência daquele povo naquele tempo, e que não é diferente também do nosso mundo de hoje, essa palavra se chama opressão. Um povo oprimido, sofrido, explorado. Mesmo tipo de mundo que nós nos encontramos ainda hoje, não é verdade? Que tipo de opressão esse povo na Palestina sofria? 3 tipos, pelo menos. Uma pressão econômica, uma pressão social e uma opressão política. Também não diferente do que nós temos hoje. Jesus encontra problemas de pobreza, problemas sociais, banditismo, corrupção, política exacerbada. Olha, nós vamos então talvez desmistificar nesse encontro de hoje alguns aspectos da vida daquele povo naquele tempo. É preciso que a gente abra a nossa mente para essa abordagem sobre o Jesus histórico. A Palestina, naquele tempo, era dominada pelo Império Romano. O Império Romano, toda a Europa, desde Portugal, Espanha, as Gálias, que é a França, até no Oriente, aqui na Palestina, toda essa região, todo o norte da África, todo o mar Mediterrâneo, dominado pelos romanos, desde o 1º século antes de Cristo. População desse império todo, mais ou menos 50 milhões de pessoas, de habitantes em toda essa região, segundo os historiadores. Uma característica dessa região onde Jesus atuou historicamente é caracterizada por se constituir numa terra de passagem entre o Oriente e a África, entre o Egito e o Oriente, a Mesopotâmia, etc. Então, uma região estratégica que interessava para o Império Romano dominar. E foi isso que fez, na chamada Palestina. Nós já vimos em encontros anteriores, não é uma região extensa,
né, cerca aí de 20 mil quilômetros quadrados, inclusive comparamos, né, com o menor estado do Brasil, Sergipe, com 240 quilômetros de extensão, uma largura máxima de 85 quilômetros, e que nos interessa, onde Jesus histórico atuou, é a Judéia, a Samaria, a Galiléia. Ele iniciou a sua missão, sua vida pública na Galiléia. Outras regiões, também citadas muitas vezes na Bíblia, que é bom também a gente conhecer verificando o mapa, os mapas que nós temos, inclusive nas Bíblias, mas é uma região que tem mais ou menos 700 mil habitantes na época de Jesus. 700 mil habitantes. Jerusalém, cerca de 40 mil. Uma cidade movimentada, 40 mil pessoas. Nós temos também destaque para Cesareia de Herodes, que é chamada Cesareia Marítima. Uma cidade enorme, com 120 mil habitantes, muito movimentada, uma cidade com porto, para onde chegavam produtos importados e também da exportação dos produtos da Palestina. E mais aqui no Nordeste, a Cesareia, que a gente não pode confundir com a de Herodes, que é a de Filipe, um dos filhos de Herodes. Depois a gente vai ver isso. E mais, aí sim, vilas e povoados menores, né, pelos quais Jesus anunciou o Evangelho. Então, sempre é importante que você continue nesse canal, se inscreva nele, acione o sininho para receber as notificações dessas videoaulas que a gente publica, para que você não perca o fio da meada. Desde o número 1 até os que ainda virão, né? É uma sequência de informações do nosso catecismo, da doutrina católica, que é importante a gente conhecer para aumentar a nossa fé e ver também o grande amor, o imenso, o infinito amor de Deus ao vir aqui a esse nosso mundo para salvá-lo, para redimi-lo. Quanto aos aspectos da vida do povo, imagine um movimento intenso, viu? Um movimento intenso. Por quê? Porque com 700 mil habitantes na Palestina, claro que a vida é normal como a de hoje. Tem a diferença. São pessoas que precisam, por exemplo, se alimentar. Às vezes 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, pelo menos. Haja alimentos circulando, sendo produzidos para essa população toda, todos os dias. Senão, né, quem é que não tem fome? A fome vem todos os dias. E aí, um intenso movimento de agricultura, produção de frutas, produção de óleo, de legumes, de verduras, plantações de trigo para o pão, bebidas, vinhos, para se ter vinhos, uma bebida clássica da época e até os dias de hoje, videiras. Quantas vezes Jesus vai usar na sua pregação, no Evangelho, nós encontramos inúmeros exemplos da agricultura, da realidade agrícola, que Jesus sempre se servia dessas metáforas, desses exemplos, para anunciar, né, a boa nova. A pecuária. Todas as casas, não vamos imaginar hoje essa aglomeração urbana existente, mas todas as casas tinham quintais ou eram pequenos sítios, mesmo nos povoados. Não tinha casa que não tinha a sua agricultura particular, o seu curral para o gado, para as ovelhas, para cabras, cabritos, criação então de animais, aves, também peixes. Não é só o Rio Jordão que tem na Palestina, mas ali na Galiléia, no Mar da Galiléia,
no lago de Tiberíades, muito peixe, precisando ser salgado e precisando ser transportado até para exportação. Todo esse processamento de alimentos necessários para essa população enorme da Palestina, mesmo naquela época. Não vamos nos esquecer, segundo os historiadores, cerca aí de 700 mil pessoas para serem alimentadas todos os dias. Outra condição econômica importantíssima nessa época é a criação de cavalos de todas as raças, de todos os tipos. Era o animal de tração necessário para as viagens, seja cavalgando ou seja puxando os carros da época, chamados carros. Nós às vezes ficamos com essa imagem de que carros são só os de hoje, a motor, mas carros elétricos que também nós temos hoje, né? Mas na Bíblia se citam os carros do faraó, carros em várias passagens nós encontramos. Por quê? Porque nós vamos ainda falar sobre isso daqui a pouquinho, essas viagens, né? Para todas as cidades, para o porto inclusive. Então, toda casa tinha que ter esses alojamentos para os animais que eles criavam. Serviços. Os prestadores de serviços. Construção civil. Casas. Os palácios. Todos os tipos de construção existentes. Precisava de muita gente. Era muito movimento para transportar os materiais. Então, nós temos em Jerusalém construções que uma vez, quando lá na construção do templo, por exemplo, todo mundo admirado com a beleza, mesmo a Cesareia de Herodes, né, com muitos lugares suntuosos, construídos com uma engenharia, que até hoje a arqueologia vê nessa estrutura da construção civil, que ainda pode ser analisada. Fábricas de todo tipo, claro. Produção de vestes, 700 mil pessoas só nessa região da Palestina para terem constantemente reativado os seus guarda-roupas, as suas vestimentas. Armas, então, nem se fala. Povo sempre guerreiro, sempre em guerras. Armas, lanças, espadas, fábricas de todos esses instrumentos, facas, facões, arreios de todos os tipos para esses animais, inclusive para o gado utilizado ao se arar terras, joias, pedras preciosas, extração e a todo o transporte disso, né? Utensílios domésticos, todas as casas precisando desses utensílios. Então nós precisamos de oleiros, de olarias, fabricando esses utensílios para esses fogões, a lenha, transporte de lenha, busca de lenha e de água, ferramentas de todos os tipos precisando ser confeccionadas, perfumes, extração de aromas, de plantas, né? Para isso, manufaturas em geral. Então, tudo isso serve para a gente não ficar imaginando que era assim uma vida pacata no tempo de Jesus, né? Que as pessoas ficavam, né, meio assim num marasmo. Não era bem assim. Na questão do transporte, importação e exportação sempre teve. Nos portos, inúmeros portos na Grécia, na Itália, no norte da África, cidades portuárias, com todos aqueles trabalhadores que nós chamamos hoje de estivadores, trabalhadores em geral nesses portos para os navios e barcos que enfrentavam as águas difíceis do mar Mediterrâneo. Carros, como nós vimos, não só
as carruagens para viagens, mas pequenos carros para um transporte, né, de menor intensidade. E os carros de guerra, então? Carros de guerra, bigas para a prática de esporte, construção de barcos, construção de navios, com tudo que é necessário neles para aqueles remadores, geralmente escravos, que trabalhavam, né, nessas atividades, obrigados, é claro. E, além disso, as oficinas para conserto desses barcos, para conserto desses navios, sempre precisando de renovações, de peças que quebravam, de redes para pesca e etc. Inúmeras ferramentas necessárias. As viagens, não vamos pensar que todo mundo só viajava a pé. Uma viagem de 100 quilômetros, mesmo as viagens talvez de José e Maria para Belém, será que iam apenas num jumento, como nós vemos em tantas pinturas e quadros? Será que eram caminhadas a pé? Claro, pessoas pobres faziam pequenos percursos a pé. Jesus mesmo andava, era um bom andarilho, de povoado em povoado, pregando o Evangelho. Mas e as viagens mais longas? Eram com carros, com carruagens, ou a cavalo? E nessas viagens, assim como hoje nós temos nessas rodovias postos de combustíveis e alimentação, praças de alimentação, inclusive banheiros, naquele tempo também, nessas viagens, na Europa e, claro, na Palestina também, esses mesmos postos existiam ao longo das estradas para descanso, com toda a estrutura necessária, banheiros, praça de alimentação, porque estábulos também e serviçais para a troca de animais nesses carros, porque esses cavalos viajavam, quanto será? 10, 20 quilômetros, eles precisavam ser trocados, tinha que ter estrebarias e novos animais para serem colocados para a continuação da viagem, enquanto os passageiros iam para se alimentar, iam ao banheiro, suas necessidades, até continuar a viagem. 100, 120 quilômetros, muitas vezes as pessoas iam para o Egito ou iam para o Oriente em seus negócios. As estradas. Também não vamos, claro que não são as estradas com qualidade que nós temos hoje, mas os romanos, segundo os historiadores, eram excelentes mantenedores de estradas, porque eles precisavam de deslocamentos rápidos para os seus exércitos, troca de pessoal, todas essas movimentações do exército romano tinham que ser em boas estradas. Então imagine a quantidade de gente necessária também para a conservação, para esse serviço. O comércio em geral. Se tudo que é produzido precisa ser vendido. E aí nós temos estabelecimentos de todos os tipos nos povoados. Tem as feiras livres, comuns hoje, até hoje, as feiras livres de todos os tipos para a oferta desses produtos, para essa comercialização. Ambulantes vendendo também, procurando a sua subsistência, como nós temos hoje. Tudo isso normal e com uma movimentação diária. Enfim, nessa parte da economia, que a gente tire, né, com quem ainda tem essa ideia de que era um mundo assim pacato quando Jesus esteve aqui, não é não? Exército, polícia, a questão da saúde,
como cuidar dos enfermos locais. Lembre-se que aquele bom samaritano, né, levou aquela pessoa que ele acudiu lá na estrada de Jericó para uma hospedaria, um tipo de um hospital, e ainda pagou lá, olha, cuida desse homem, cuide das feridas dele. E assim, quando eu voltar, né, pago ainda o que eu ficar devendo. Então, muitos outros assuntos, né, etc, aí, para a gente ter uma ideia da economia na Palestina no tempo de Jesus. Como que foi o mundo social? Aí se caracteriza mais aquela opressão que nós abordamos há pouco. Claro, as classes sociais bem diferenciadas, os ricos sempre existindo, né? Os ricos constituídos por sacerdotes, políticos com ótimos cargos, grandes cargos, funcionários públicos, latifundiários, que são os donos de terra. Os saduceus, por exemplo, eram conhecidos como latifundiários, pessoas importantes, né? Os empresários, os grandes empresários, aqueles que tinham mais posses, né? Os ricos, muitos deles, claro, sem escrúpulos. Nós temos aí o exemplo do Zaqueu, que se converteu e que era um tipo de um funcionário público, né, que roubava bastante, mas na sua conversão, na visita que Jesus lhe fez, ele se emendou e prometeu até devolver tudo que tinha pego a mais das pessoas. Depois dos ricos temos, como sempre, a classe média. São constituída pelos pequenos comerciantes, industriais, agricultores, prestadores de serviço. Menos posse do que os ricos, mas não ainda na classe dos pobres, que sempre é a maior parte da população, inclusive hoje, em pleno século XXI. Quem são os pobres nas estatísticas? A maior porcentagem dos habitantes da face da terra, constituída pela pobreza. Os operários em geral, os trabalhadores, aqueles que ainda não caíram na escravidão, porque na classe dos miseráveis, como nós temos também no mundo de hoje, Jesus encontrou escravidão, e olha que para virar escravo não era tão difícil assim. Por dívidas, a pessoa não conseguia pagar, por causa da fome, a pessoa não conseguia mais pagar aquilo que tinha pego emprestado. A lei permitia que o credor transformasse o devedor num escravo. Ele e inclusive a família. E essas pessoas passavam então a viver nessa quase mendicância. E olha, grande parte da população constituída por escravos, por gente explorada, por gente oprimida, e o próprio povo israelita foi escravo, né, no Egito, sob o faraó. Também nessa classe dos miseráveis, tantas vezes nós encontramos o pedido de compaixão pelos órfãos e pelas viúvas. Por quê? Porque muitos homens, tornados escravos ou mortos nas sucessivas guerras e nos homicídios normais, acontecia que as mulheres ficavam viúvas. A mulher já sofria aquela opressão histórica que todos nós conhecemos. Então, essas mulheres se tornavam viúvas e, por serem mulheres, já eram consideradas seres inferiores, e ainda mais viúvas, não tendo mais o marido, o companheiro para defendê-las. Então as viúvas eram desprezadas. Temos exemplos também nos evangelhos a respeito do sofrimento dessas mulheres. E, claro, seus filhos, né? Órfãos. O que caracterizava, então, muitas vezes
o banditismo e as quadrilhas era toda essa situação social e a fome. Bandidos, quadrilhas nas estradas, piratas de todos os tipos, assaltando, roubando. E também Jesus vai usar o exemplo, nós já falamos há pouco do bom samaritano, o homem, né? que o samaritano encontrou caído à beira da estrada depois de um assalto. Realidade que nós temos no nosso mundo. Tudo existente há 2000 anos atrás, e eu acredito que pior ainda, né? Mas isso aí fica também para consideração de cada um. Na opressão política que o povo também sofria demais. Lembrando que a Palestina foi conquistada pelo Império Romano em 63 a.C., por Pompeu. No ano 37 até o ano 4 a.C., o rei Herodes, o Grande, tem esse, né, epíteto aí do o Grande, aquele que construiu a cidade de Herodes, lá, a Cesareia de Herodes, ou a Cesareia Marítima, né, o porto lá no mar Mediterrâneo, e também aquele que, quando Jesus nasceu, foi ele que autorizou o massacre dos inocentes, que consta lá de ter recebido os magos. Esse rei Herodes, sanguinário, um tirano, né? Teve vários filhos, matou parentes, matou até filho. E também quando foi morto, aí ele teve alguns filhos sucessores, né? Dividindo a política da Palestina. O Jesus também nasceu no tempo do imperador Augusto de Roma. E Roma cobrando impostos abusivos de todo tempo. Olha só que a opressão econômica e social o povo sofria. Porque Roma cobrava impostos. O governo local da Palestina cobrava impostos. E o templo, os sacerdotes cobravam impostos. Então, o povo sempre sofrendo, trabalhando para pagar impostos, sobrando pouco para sua subsistência. Não é novidade também para nós. Pedágios. Não vamos pensar que pedágios é invenção nossa atual. Não, sempre existiu. Para passar de um lado para o outro, de um país para o outro, impostos também, pedágios, com concessões. Aqueles que tomavam conta desse pedágio, como acontece hoje. Para isso tudo, fiscais. Fiscais geralmente desprezados, claro, pelo povo, porque é difícil gostar do fiscal, aquele que vai cobrar impostos. Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, também era um cobrador de impostos. Soldados, toda alimentação, todas as armas, tudo que é necessário, né, para os soldados, para o exército. Pena de morte normal. Nas rebeliões contra Roma não havia misericórdia. Várias vezes os massacres eram de milhares de pessoas, ocasião em que uma pena de morte comum, a espada ou qualquer tipo de execução, ou mesmo na cruz. De uma vez, cerca de 2.000 foram mortos numa rebelião. Era assim, sem dó nem piedade, né? A violência, como nós temos também hoje, de todos os tipos. Uma situação com juízes às vezes iníquos, que não praticavam a justiça, venda de sentenças, né? Por isso que esses zelotes, que também são citados nos evangelhos, se rebelavam contra Roma, mas geralmente eram massacrados
E a própria cidade de Jerusalém foi completamente destruída no ano 70 depois de Cristo, né? Porque tentavam se rebelar contra Roma e o exército e Roma era implacável. Dominava os povos, até dava uma certa liberdade para os seus cultos religiosos, não se metia muito com a vida deles, mas não suportavam rebelião de espécie alguma, porque interessava, né? Era o dinheiro arrecadado nessas nações dominadas. Bom, depois, quando Jesus nasceu, Herodes, daí um tempo, morreu, o Herodes o Grande, e a Palestina, ela foi dada, o seu governo foi sucedido por Arquelau, Herodes Arquelau, no sul, ou seja, a Judéia e a Samaria. Foi onde o filho Arquelau governou. O Herodes Antipas na Galileia, lá no norte, e o Filipe no nordeste. Tem até a Cesareia de Filipe, onde temos a declaração de Pedro, né, de que tu és o Messias e Jesus, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então era essa situação política envolvendo funcionários, senadores, né, representantes do governo, que eram a elite. É nessa época que Jesus vem ao mundo na cidade de Belém. Na próxima videoaula nós já vamos entrar, então, nesse nascimento, nessa encarnação do Verbo. Vamos explicar também, né, essa questão aí do nome da cidade de Belém de Éfrata, que é citado também nas Escrituras, e um importante significado de Betlém, muito interessante também, e que ajuda no nosso crescimento de fé. Por isso, acompanhe com paciência, de vídeo em videoaula, numerada sequencialmente, para ter esse fio da meada, que nós ainda temos muitas informações a esse respeito do catecismo da Igreja Católica, da nossa doutrina. E quanto mais a gente conhece, a gente mais ama esse Deus imensamente amoroso para com todos nós e que aceita essa missão de vir aqui para redimir esse mundo tão complicado, tão problemático. Mas aqueles que aceitam Jesus Cristo, esses serão salvos. Isso tudo nós precisamos, né, conhecer. Por isso, se inscreva no canal, anote, clique lá no sininho para receber notificações de quando os vídeos são publicados e continue perseverantes na fé. Fique com Deus. Deus te abençoe.